Boa tarde a todos. Estamos hoje aqui nesta tarde, onde mais uma vez estaremos estudando um pouquinho o Evangelho de Jesus. Agradeço a oportunidade por estar aqui, agradeço a todos que me acompanharem, possamos juntos aí estarmos a cada dia buscando estudar um pouquinho para a nossa melhora, a nossa evolução. Então, nesse momento, eu vou pedir a todos que estão me acompanhando que possam buscar um local, se acomodar, acalmar as suas mentes, acalmar os seus corações e vamos neste momento elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo para que nos dê o discernimento, a sabedoria, que possamos buscar a paz interior, e assim, agradecendo por mais este dia, por mais este presente, pela oportunidade de estarmos aqui encarnados e através desta encarnação buscarmos a nossa melhora, agradecendo ao Mestre Jesus por todo o seu ensinamento, por todo o seu Evangelho que nos deixou para que fosse seguido, agradecer à espiritualidade amiga, agradecer aos benfeitores que tanto nos auxiliam, nos ajudam, nos intuem nesta nossa caminhada. E assim, pedimos também à nossa Mãe Maria, que nos envolva, que nos ampare, que nos cubra com seu manto, para que possamos buscar em nós, no nosso interior, a nossa força, a nossa luz, para que possa se brilhar. E nesta paz, nesta harmonia, possamos nesse instante vibrar amor e luz ao nosso planeta, ao nosso mundo, onde está se passando por uma dificuldade, mas sabemos que tudo passa, que nesse instante vibremos pelos nossos irmãos, aqueles que estão acamados, enfermos, em leitos de hospitais, pedindo por um último suspiro de vida. Pedimos também pelos nossos irmãos, aqueles que estão ao relento, com fome, que possamos ajudá-los com o alimento, aqueles irmãos que estão encarcerados, que possamos vibrar amor e luz por todos eles, pois sabemos que já estão cumprindo suas penas e não somos nós que vamos julgá-los. E assim, agradecidos que somos, hoje e sempre, graças a Deus, graças a Jesus. Bom, então vamos nesta tarde, aonde estamos aqui ao vivo pelo Face, por não podermos estar juntos, reunidos aqui pessoalmente, mas que possamos estar reunidos por esta tecnologia que nos é dada para podermos fazer um pouquinho do nosso trabalho, do nosso Evangelho, a divulgação do Espiritismo e a divulgação do Evangelho de Jesus. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre um assunto ou sobre um tema que, se hoje pegarmos no nosso dia o que está ocorrendo, o acontecimento, se nós ligarmos na imprensa escrita, falada, televisada, o que mais ou o que se está falando no mundo todo sobre um vírus que está
ceifando muitas vidas. Mas não é desse vírus que nós vamos falar, até porque eu não sou médico, não sou infectologista para falar sobre o tema, mas nós vamos falar um pouco sobre o que ele causa, que é o que está ocorrendo em todos os lugares neste momento. Neste exato momento que aqui estamos conversando, está ocorrendo a morte. Então, falaremos sobre a morte. O que é a morte? A morte é a interrupção definitiva da vida. É o fim do organismo humano. Então, esta é a morte. Esta morte que nós estamos falando, ou que nós acabamos de falar, é a morte da carne, a morte da matéria. Então vamos pegar esta morte, de qual nós iremos falar, estamos falando, vamos trazer ela para o nosso Evangelho, para o Evangelho de Jesus. Vamos trazê-la para a doutrina espírita, o que fala sobre esta morte. A morte, sabemos nós, que ela não existe para o espírito. Em algumas passagens, onde o nosso Mestre Jesus, já há muito tempo, ele falava, e nós, naquela época, não entendíamos, não compreendíamos, e hoje ainda fica um pouco difícil compreender. Por isso que temos que buscar estudar, buscar aprender um pouquinho, para entender um pouco mais desse Evangelho do nosso Mestre Jesus. Jesus, há muito tempo, ele já dizia que ninguém pode vir ao reino de Deus se não nascer de novo. O que ele queria dizer com isso? Que nós somos imortais, que nós morremos na carne e que o Espírito é eterno. Para termos esta maior certeza, veio a doutrina dos Espíritos nos explicar como funciona, como é esta morte da carne e não do espírito. Se pegarmos na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, onde ele pergunta: o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então vamos lá, se Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, Deus é o Criador de todo o universo, de todo o mundo. E tudo que Deus cria é eterno. Se nós somos criaturas criadas por Deus, então também somos eternos. Aí vem Jesus e nos diz que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então veja bem, na passagem aqui do capítulo 4, onde Jesus diz essa passagem, ele se encontra com Nicodemos, que Nicodemos era um senador dos judeus, uma pessoa de muita inteligência. E aí ele diz: ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite encontrar Jesus e lhe disse: mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor,
por que ninguém poderia fazer os milagres que fazeis? Jesus, ele responde: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então veja bem que aqui Jesus já estava dizendo que nós iríamos desencarnar e reencarnar, que nós iríamos passar da matéria para o plano espiritual, e isto faremos em cada encarnação, para que a nossa evolução se faça para um dia nós estarmos no reino de Deus. Nicodemos lhe diz: como nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Então veja bem que Nicodemos, naquela época, que era um conhecedor da lei, e ele não entendeu quando Jesus disse. Ele achou que o homem, e ele questionou, como um homem velho poderia retornar no ventre de sua mãe? Então, veja bem, nessa passagem, Jesus já nos diz que nós iríamos passar do plano físico para o plano espiritual. Continuando aqui um pouquinho à frente, se pegarmos na passagem que Jesus, ele disse, quando Elias já tinha vindo, e nós, que ali estávamos naquela época, não tínhamos percebido que Elias veio como João Batista. O que ele quis dizer? Novamente, a reencarnação de João Batista era Elias. Seguindo mais à frente, vamos numa outra passagem de Jesus, quando ele estava pregando e um dos discípulos lhe disse: Jesus, aguarde que eu vou lhe acompanhar, espere que eu vou enterrar meu pai. Quando Jesus lhe disse: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Então, a todo tempo, Jesus está veio nos dizer que temos que cuidar da parte espiritual. Quando ele diz que a matéria, que o ouro, as traças comem, o que ele quis dizer com isso? Que da matéria fica, e o que se vai é o espírito, com o que nós aqui aprendemos, com o que nós aqui viemos fazer. Então, por que hoje eu vim falar um pouco deste tema? Porque devido a esta situação que está ocorrendo, quando disse logo no começo que ao ligarmos, nos conectarmos com a imprensa, o assunto é morte, e isso causa um pânico, causa medo. E o que é o medo? O medo, na verdade, é o desconhecido. O medo é quando não sabemos de algo, ou que iremos enfrentar algo, mas não sabemos o que é. Mas temos a certeza que a morte é o desencarne e que todos nós iremos passar. Então, se temos a certeza que todos nós iremos desencarnar, por que então o medo? O medo faz parte do ser humano, mas quando buscamos entender, buscamos conhecer, este medo começa a se distanciar de acordo que vai chegando o conhecimento. E hoje nós já sabemos que Deus nos criou e toda a criação de Deus é eterna, e que Jesus vem a todo tempo nos dizendo que iremos passar por aqui e que iremos retornar para o mundo espiritual. Então, que possamos buscar, estudar, aprender e entender um pouco mais. E só assim nós iremos
dar valor ao período em que estamos aqui, porque muitas vezes não se é falado, não se é comentado da tão falada morte, uma palavra que tanto nos traz medo. Este medo deve se extinguir, passar com a busca do realmente o que aqui estamos fazendo. E de que forma fazemos isso? Seguindo o Evangelho de Jesus. Então, se pegarmos aqui mais um pouquinho à frente, no Livro dos Espíritos, no capítulo 4, Pluralidade das Existências, na pergunta 166 do Livro dos Espíritos, a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se, submetendo-se à prova de uma nova existência. Então, olha, essa foi a resposta do Espírito da Verdade. Então, que na verdade nós estamos aqui para evoluir o nosso espírito. E quando entendemos realmente como passar do plano físico para o plano material e qual o verdadeiro objetivo de estarmos aqui, tenha certeza, nós vamos dar mais valor ao período em que estamos. Nós iremos dar muito mais valor à vida, esta vida que nós temos como presente de Deus, esta vida que sabemos que é temporária, esta vida que muitas vezes fazemos mau uso. Por isso, o tão temor da morte, porque na verdade, muitas vezes não cumprimos o que aqui viemos fazer. E hoje, com a doutrina espírita, que veio nos explicar, ela não veio trazer nada de novo, ela veio nos explicar a mortalidade, a imortalidade do espírito, a imortalidade do espírito, como Jesus já tinha há muito tempo passado. E só assim iremos dar mais valor, buscando em nós fazermos realmente o que aqui nos propomos, porque sabemos que quando estávamos no plano espiritual, nós nos comprometemos a vir aqui no plano terrestre e buscar a nossa evolução. Quando aqui chegamos, muitas vezes esquecemos o que nós nos comprometemos ou que cumprimos ou que temos que cumprir. E assim, buscando esse estudo, buscando este aprendizado, nós vamos fazer do nosso espírito a nossa caminhada, a nossa evolução, para que um dia nós realmente não precisaremos mais aqui retornar. Na pergunta 170 do Livro dos Espíritos, em que se transforma o espírito depois de sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, um espírito puro. Então veja bem, na verdade, todos nós, um dia, como Jesus nos diz, iremos nos tornar espíritos puros. Ele também disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão através dos seus ensinamentos. E que possamos então, diante desta oportunidade que aqui estamos,
buscar um pouquinho mais esta evolução. Como foi dito, que somos todos nós criaturas criadas por Deus. Se somos todos criaturas, todos nós somos centelhas divinas, e que essa centelha divina é luz. Quando Jesus nos diz que somos luz, porque somos centelhas divinas. E quantos de nós hoje não estamos fazendo com que esta centelha divina ilumine a nós, ilumine a nossa volta, ilumine aqueles que muitas vezes estão mortos. Quando Jesus, nesta passagem que ele fala, que deixem que os mortos enterrem seus mortos, que hoje, com esta pandemia que está ocorrendo, quantas são as pessoas que já morreram não na morte física, mas morreram da morte espiritual, com medo, com desespero, por falta de conhecimento, falta de fé. Então, quando buscamos entender, compreender, como eu disse, o medo se afasta e a fé se fortalece. E quando buscamos a fé, nós passamos por essas turbulências, passamos por essas tempestades com menos dores, menos sofrimento. Quantos, neste exato momento, estão deixando o corpo físico, estão deixando a matéria? E muitos não sabem nem o que aqui vieram fazer ou não cumpriram o que aqui deveriam ter feito. Retornam para o mundo espiritual. E quando nós entendemos um pouquinho, nós vamos sofrer menos. Sofrer com a perda de um ente querido, que neste momento está ocorrendo, como acabei de dizer. Quantos familiares que choram neste momento, porque perderam seu ente querido e, na verdade, não podem nem fazer o velório. Olhe o que Jesus diz: deixem que os mortos enterrem seus mortos. Há muito ele já dizia. Então, se pegarmos agora, nesse instante, buscarmos na fé, buscarmos entender o que está ocorrendo, tudo está no comando do nosso Criador, de Deus. Está também no leme do nosso governador planetário, que é Jesus. Quando ele diz: vinde a mim, vós que estáis oprimidos, cansados, ele quis dizer isso quando estamos sofrendo. Quantos estão agora sofrendo por uma perda, de um desencarne? Mas a dor, nós sabemos que ela é inevitável. A dor, ela vem para todos, mas o sofrimento, ele é opcional. Quanto tempo eu vou sofrer com a perda de alguém que neste momento está desencarnando? Eu posso sofrer a vida toda? Quando eu sofro ou fico sofrendo o tempo todo com a perda de um ente querido, eu passo a também ser um morto-vivo, que é esse morto que Jesus diz. Passamos a viver a vida daquele que passou, aquele que partiu. E quando não entendemos que nós também estamos aqui de passagem, vamos sofrer e continuar sofrendo. Então, que possamos neste momento entender a causa de tudo que está ocorrendo, porque todos nós aqui temos o nosso tempo determinado. Muitas vezes antecipamos a nossa estadia aqui. Muitos ceifam suas vidas por antecipação, outros fazem mau uso da oportunidade que aqui está tendo. E todos nós
iremos com certeza passar. Mas de que forma? Volto a dizer, iremos passar. Então, como já estamos buscando um pouquinho desse entendimento, não vamos deixar com que fique só com nós. Vamos passar para esses irmãos que estão neste momento sofrendo tanto a perda de alguém. Vamos buscar consolá-lo. Vamos buscar dar uma palavra, porque sabemos que quando fazemos isso, nós estamos, na verdade, nos ajudando, estamos buscando a nossa melhora. De que forma? Deixando de ser egoísta, pensando no nosso irmão. Olhe, com esta situação que está ocorrendo, o que está havendo agora, não só no Brasil, mas no mundo todo, a caridade, uma situação, um exemplo que o nosso Mestre Jesus diz e que tanto é falado. Quando foi perguntado se fora da igreja não há salvação, a resposta foi que fora da caridade não há salvação. Então, que possamos buscar, nesses momentos difíceis que estamos vivendo, acalmar os nossos corações, buscar o nosso fortalecimento espiritual, buscar nos elevar, buscar neste momento a prece, quando Jesus diz: vigiai e orai. Então estamos no momento de vigília e oração, para que possamos não cair em perturbação mental, muitas vezes por essas propagações que estão havendo, e muitos se deixam levar, acabam entrando em pânico, acabam ficando apavorados, acabam ficando assustados e deixam de viver. Meus irmãos, este é o momento. Estamos neste navio, estamos nesse barco que é o nosso planeta, e Jesus é o governador. Quando certa feita, numa passagem, quando Jesus estava com seus discípulos num barco, onde veio a tempestade, e todos se apavoraram, e Jesus ali estava dormindo, quando um deles foi acordá-lo: Jesus, vamos afundar, olha a tempestade. O que Jesus respondeu a eles? Homens de pouca fé. Então, cadê a nossa fé neste momento? Cadê a nossa caminhada espírita? Cadê o nosso conhecimento que estamos buscando? Não só para nós, mas para que possamos divulgar a todos. Mesmo nesta situação que estamos vivendo, onde temos que cumprir as ordens, as leis da terra, as leis que temos que cumprir aqui, aonde aqui estamos encarnados, mas não podemos deixar de divulgar, e temos os meios agora para fazer isso. Não deixar com que os meios de comunicações divulguem só o mal, que possamos divulgar o bem. Olha o quanto está se fazendo, o quanto está se ajudando. A esta nossa casa é um exemplo que não só agora, nesta situação de difícil que estamos vivendo, mas sempre fizemos aqui a nossa sopa fraterna, aos nossos irmãos moradores de rua, aos nossos irmãos aqui da comunidade que necessitam. Então, que possamos continuar fazendo cada vez mais, propagando o bem, como é falado: fazer o bem faz bem. Então, que possamos, nesta dificuldade, buscar evoluir, buscar fortalecer, buscar a nossa
melhora espiritual, para que possamos voltar para a nossa pátria espiritual, ou como queiram dizer, quando morrer, que possamos saber realmente o que iremos fazer. Por que hoje eu vim falar disso, da morte? Não só também por causa de todo o que está ocorrendo, esse número de desencarnes que está havendo. Isto não é só hoje. Se nós pegarmos a Organização Mundial da Saúde, há tempos atrás, fez um estudo aonde no Brasil, a cada 30 minutos, um irmão se suicida. E no mundo, a cada 40 segundos, um se suicida. Então, agora está ocorrendo esta pandemia, o desencarne pelo vírus. Mas não é só pelo vírus que está ocorrendo nesse momento. Muitos estão ceifando suas vidas. E o que iremos fazer? Vamos, meus irmãos, vamos orar, vamos vibrar por todos esses que estão desencarnando neste momento. Que possamos vibrar pelos seus familiares, para que possam receber este amparo. Uma vez que sabemos que somos luz, e a luz, ela precisa de energia para se iluminar. E o que é a energia? São as vibrações de amor e de luz que possamos fazer para nós e para todos esses que muitas vezes estão na escuridão. Por que também que estou falando sobre este tema de hoje? Aqui na casa aonde nós fazemos os nossos trabalhos, eu creio que não só aqui, mas em todas as casas espíritas, nós auxiliamos irmãos que vêm aqui, familiares, sofrendo porque teve uma perda de algum ente querido. Isso são aqueles que vemos. E muitos daqueles irmãos que desencarnam e não sabem nem o que ocorreu, ficam quanto tempo vagando pelo mundo, sem saber onde está, o que está acontecendo. E quando aqui vem, nós conseguimos dar um auxílio, dar um amparo a esses, para que eles possam ser encaminhados, serem socorridos e tenham uma oportunidade de uma nova vida. Olha o quanto nós podemos fazer. Então, meus irmãos, não vamos ficar de braços cruzados, não vamos ficar caindo nesta sintonia de medo, de desespero da morte. A morte não existe. A morte é apenas uma passagem do plano físico para o plano espiritual. E hoje sabemos que a alma é o espírito na matéria. E quando se faz a passagem, se torna o espírito, que muitas vezes nós ajudamos aqui, ajudamos sempre, e temos que continuar ajudando, porque em certa feita, através de uma orientação espiritual, foi falado que o pronto-socorro não fecha. Imagine, meus irmãos, nessa pandemia que está ocorrendo agora, se os hospitais fecharem e de falarem, não podemos atendê-los, esses doentes. Veja bem, então, que nós possamos continuar fazendo este socorro a esses amigos, a esses irmãos espirituais, esses que nós não vemos, que graças a Deus eu não vejo, mas temos amigos, temos irmãos que veem esses irmãos que aqui vêm para serem socorridos. Então, que possamos continuar sendo os trabalhadores da última hora, os trabalhadores de Jesus, que possamos ser aqueles que continuará levando o Evangelho de Jesus para aqueles que estão neste momento sofrendo por uma perda, e sabemos que essa perda
ela é da matéria. Devido ao nosso egoísmo, nós ainda não entendemos que nada é nosso, que não temos nada nesta terra, que temos, sim, a oportunidade de melhorarmos como espírito. Por isso que devemos não nos apegarmos à matéria do corpo. Ela nos é útil enquanto aqui estivermos, que temos sim que cuidar desse corpo para que possamos permanecer mais tempo aqui, para que o espírito possa ter mais tempo para evoluir, mas que uma hora chegará a nossa estadia aqui vai se terminar. Meus irmãos, então, se nós continuarmos aqui, nós iremos passar a tarde toda falando de Jesus, porque Jesus, sabemos que é o nosso modelo e guia. Jesus é o nosso GPS. Nós ficaríamos a tarde toda falando do seu evangelho, do seu ensinamento. Mas falar de Jesus é muito fácil. O que temos que fazer é vivenciar o que Jesus nos ensinou. E este é o momento, nos momentos de dificuldade, que temos que mostrar que realmente estamos aprendendo a vivenciar o seu evangelho. Aqui vou fazer uma leitura para podermos encerrar esta conversa que tivemos hoje. Aqui diz assim, a morte não é o fim, é apenas o recomeço da vida em outro plano de existência. A vida não cessa, tudo sempre está em constante movimento de aprendizado e progresso. Quem aceita essa realidade vive melhor e deixa viver bem quem foi colher flores em outro jardim. Então, o que ele quer dizer com isso? Que quando um ente querido nosso passar desse plano para o outro, que devemos tentar aceitar de uma forma menos sofrida, menos dolorida, e o que possamos fazer é orar e vibrar para esses irmãos, para que sejam amparados no plano espiritual, e aos familiares aqui, que sejam acolhidos, fortalecidos pelo amparo do nosso Mestre Jesus. E assim, eu vou encerrando por hoje este nosso bate-papo, esta nossa conversa. Estaremos aqui novamente no dia 20 e no dia 30. Eu espero que vocês tenham gostado desta nossa conversa, deste nosso bate-papo, porque eu digo que eu não faço palestra, eu não sou um palestrante, um orador. Eu gosto de ler, estudar e juntos buscarmos aprender, porque quando estamos estudando, estamos aprendendo, e quando estamos passando o que lemos, estamos aprendendo mais ainda. E nesse momento eu agradeço a oportunidade primeiramente de Deus, por estar aqui nesta tarde confraternizando com vocês e compartilhando com vocês este bate-papo. Ao nosso Mestre Jesus, que nos deixou todo o seu ensinamento e todo o seu evangelho. Agradeço à espiritualidade amiga, aos benfeitores que tanto nos orientam, nos auxiliam e nos ajudam e nos intuem. E quando desse tema que eu trouxe hoje, há uns dias atrás me veio falando isso, que eu deveria falar um pouco sobre a morte, para que as pessoas possam sofrer menos com aqueles que partiram, e quando nós partirmos daqui, entendermos um pouquinho mais o que irá acontecer com nós. E assim, eu deixo nesta tarde, nesse encontro, um abraço a todos, aquele abraço
que não podemos dar pessoalmente, mas que todos se sintam abraçados, a todos que estão me acompanhando neste momento, o meu abraço, e que possamos então, neste momento, para fazermos o nosso encerramento, vamos novamente fazer uma prece, e que esta prece seja sentida por nós e por aqueles que nesse momento tanto precisam deste amparo, que possamos sentir nesse momento a energia que vem do mais alto, e nesse instante, meus irmãos, que possamos elevar o nosso pensamento a Deus mais uma vez, que possamos nesse instante elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, e abrindo os nossos corações, possamos receber todo este amparo, receber toda esta energia, receber todo este amor que está sendo nos enviado. E assim, meus irmãos, com este amor, com esta energia, com esta luz que se faz brilhar neste momento, possamos nos sentir envolvidos pela espiritualidade amiga, possamos nos sentir amparados e fortalecidos, e que possamos, nesse momento, com esta energia, com este amor, vibrarmos pelo nosso mundo, vibrarmos pelo nosso planeta, vibrarmos nesse instante por todos aqueles que neste momento estão desencarnando, estão deixando sua vida neste mundo físico. E assim, vibremos, meus irmãos, pelos os nossos governantes, para que saibam tomar as decisões corretas para o nosso amparo, para o amparo da humanidade, pois sabemos que após a descoberta de uma vacina para combater este vírus, iremos enfrentar uma outra pandemia, que será do desemprego, que será da fome, aonde muitos irão passar. E é neste momento que possamos continuar nos unindo, dando as mãos, nos fortalecendo, nos abraçando, nos acolhendo. Sigam, meus irmãos, sigam neste momento as orientações do nosso Mestre Jesus, e que nesse instante sentindo esta paz, sentindo esta harmonia, sentindo todo este amor e este amparo, possamos amparar aqueles que necessitam de um abraço, que necessitam de um alimento, que necessitam de um copo de água, que necessita de uma vestimenta, que há muito nosso Mestre Jesus já vinha falando: quando alimentares a um, é a mim que estás alimentando. Quando vestires a um que estiver nu, é a mim que estás vestindo. Quando ajudares ou estender a mão a um, é a mim. Então, meus irmãos, que possamos estar buscando a cada dia o fortalecimento na fé, no amor,
buscando seguir os caminhos do nosso Mestre Jesus. Que a caridade se faça presente em todos os momentos, em todos os corações, buscando neste momento de dificuldade o amor, a fé e a caridade. E assim, agradecidos por este amparo, agradecidos por esta tarde, onde aqui nos reunimos, com esses irmãos que aqui estão e com todos os irmãos que estão nos ouvindo, que a paz os envolva, que a paz esteja em vossos corações e que a paz esteja em vossas mentes. E assim, neste momento, todo amor seja emanado, toda a energia seja emanada a todos que choram, que sejam acalentados, que todos que sofrem sejam amenizados suas dores. E assim, damos encerrado por este momento e agradecemos hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado, meus irmãos, obrigado por esta tarde maravilhosa, por mais este encontro. Então, vamos encerrar este momento e que possamos continuar nesta sintonia, nesta vibração de amor e de luz, para que não caiamos, não podemos cair em desespero. Obrigado, tenham uma boa tarde, que a paz esteja convosco, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigado.